Oi, gente. É, Feliz ano novo. É, Espero que todos estejam bem, né? E que tenham passado muito bem esse final de ano e início desse ano. É, Talvez fique muito bagunçado, não sei, mas estou aqui arriscando. Por onde eu começo? Acho que pelo básico, né? Todo final de ano, ou final de ciclos, início de ciclos, de novas temporadas, de novos capítulos e encerramentos dos mesmos, a gente passa por inúmeras coisas, né? Há um mix de emoção, né? De felicidade, de alegria, de anseio, de renovação, de energias, tanta coisa que eu acho que todo mundo passa de certa forma, né? Sabe como que se sente durante essa etapa. E pra mim esse ano foi um período muito incrível. Por que eu digo isso? Porque foi um ano que eu esperava algumas coisas, óbvio. Ansiei muito por isso. E estava clamando por isso, né? Eu queria uma coisa nova, queria uma resolução para minha vida, uma resolução para as coisas que estavam acontecendo. E durante todo o decorrer do ano foi acontecendo, né? Principalmente agora no final, que foi tipo assim, um 360, praticamente um mês em 365 dias, assim, numa bomba só. Então vivi muito, aconteceu muita coisa em, 2020, em dezembro de 2025. E pegando tudo isso de 2025, principalmente assim, essas questões de finais de ano, a gente sabe o quanto que a gente fica, né, ansioso durante o decorrer do ano que as coisas aconteçam, que a gente quer que as coisas fluam, a gente faz todos os nossos desejos, elabora as metas, organiza-se, faz todo um preparativo, desde de forma espiritual, religiosa, física, psicológica. A gente vai estruturando tudo isso ao decorrer do ano, né? E, obviamente, durante esse decorrer do ano, a gente também vai passando por várias coisas durante o ano, né? Que é normal, né? Ciclos sociais, trabalho, estudos, vida pessoal. E tudo isso vai acontecendo e vai moldando para que as coisas que você estava ali, aspas, pensando, possam não acontecer. Obviamente que durante os anos a gente para e pensa o que a gente precisa fazer. E vai chegando em momentos que talvez a gente não se vê mais naqueles objetivos, ou surgem novos objetivos, né? E a gente começa a se perder, ou às vezes a gente começa só a mudar esses objetivos, né? E depende muito de pessoa para pessoa, né? Por isso que eu tô falando, assim, às vezes a gente se perde porque às vezes a gente começa, se for igual eu, começa a chuchar um monte de coisa ali no meio e quer fazer tudo ao mesmo tempo e esquece que, assim, às vezes a gente precisa de etapas, coisas assim, sabe, graduais. Ou às vezes você se encontra, né, em novas coisas e você vê que não tem mais sentido. Que não é, às vezes não é o meu caso. Mas são coisas, são elementos que a gente vai adquirindo e, obviamente, tem muita coisa que é com o tempo, com idade mesmo, com experiências que você vai entendendo e você vai aprendendo a fazer todas essas coisas. Porém, durante tudo isso, a gente acaba sendo muito precoce mesmo, ansiosos, né? Porque a gente quer tudo que aconteça, a gente de forma rápida e, obviamente, isso talvez seja frutos da nossa geração, frutos do que está acontecendo, que a gente é uma cultura, querendo ou não, que tudo é muito rápido, processo de informações, a gente está bombardeados por inúmeras coisas, a gente quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo, porque isso é sinônimo de funcionalidade, de ser mais proativo, de ser capaz, né, de capacidades. E, na verdade, a gente ser multitasking às vezes não é, de fato, o que a gente precisa. A gente precisa ser algo mais, uma única task, né, uma única função, fazer uma coisa de cada vez. Às vezes a gente pode sim ter essas multitarefas, fazer multitarefas, mas contanto que isso não seja sempre e não seja algo que tem que ser contínuo, que você se cobre por isso.
A gente ter condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma coisa, né? Mas se você tiver condições de dedicar aquilo, naquele tempo, para uma única coisa, é melhor ainda. Porque às vezes a gente fica tão focado em fazer várias coisas ao mesmo tempo, que nem sempre todas essas várias coisas ao mesmo tempo tem o mesmo resultado se você dedicasse a uma única coisa só. Acho que isso já foi algo que sempre os antigos sempre falavam assim, não tem porquê de fazer várias coisas, você vai fazer tudo meia boca, em vez de fazer uma única coisa só que seja melhor. Então, durante todo o ano, né, a gente fica passando por essas etapas, né? Às vezes a gente começa a focar numa coisa só e de repente a gente já tá focando em 30 coisas, de repente a gente tá focando em nada, a gente já tá estressado, já quer jogar tudo pra cima. Mas, tudo isso, né, é resultado de várias coisas. E eu mesmo passei por exatamente várias coisas assim, que eu queria estar fazendo 30 coisas, eu tava assim, elaborando listas e listas, elaborando coisas e coisas, e durante o ano fui tentando fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E no final, chegou num período que eu não tava produzindo nada. É o que a gente fala, né? Tem momentos que a gente fica nesse exato limbo, assim, sabe, do nada. A gente olha e fala assim, putz, eu podia fazer alguma coisa aqui, será que eu quero fazer alguma coisa? Será que eu deveria estar fazendo? E a gente começa a ter umas autocobranças durante o ano também, né? Que é algo que eu penso, né? Que é horroroso, porque a gente se frustra, a gente fica chateada, a gente se perde. E não sei se vocês têm isso, né? Mas comigo ocorre quase sempre de eu parar e olhar e falar assim, nossa, eu queria fazer tanta coisa e eu não tô fazendo nada. Estou sendo improdutiva. E a gente para e pensa, fala assim, que às vezes essa questão não é de você não estar sendo produtiva, é uma coisa ruim. Às vezes você precisa, é o contrário, você precisa desse tempo para você descansar, você precisa desse tempo para você reorganizar tudo. Obviamente que a partir do momento que começa algo que começa a procrastinar ou algo que vai além das coisas, aí seria interessante, né, procurar ajuda. Sim, a gente precisa. Nós somos uma era que precisa de ajuda sempre, inclusive psicologicamente, tá? Então, são coisas que são necessárias. E com esse ano, a gente com todos os anos, a gente vai aprendendo, né, novas coisas e necessidades. Que inclusive para esses anos agora futuros eu já tenho umas grandes novidades para mim, né? Grandes coisas que eu quero fazer e que eu quero ir atrás. Principalmente porque, como eu disse, a gente precisa de ajuda psicológica. E é uma coisa que eu penso todo dia que eu quero ter. Um acompanhamento, tudo, porque é necessário. A gente necessita. Né? Todo ano a gente descobre coisas novas, né? A área da saúde descobre coisas novas, né? Então, com tudo isso que vem acontecendo, a gente já sabe muitas coisas. Então, ter um acompanhamento psicológico já vai ajudar muito. Eu assim, enfim, saindo dos assuntos. Mas voltando para as coisas de final de ano, virada, essas coisas. Então, tudo isso a gente tenta fazer as coisas serem mais produtivas, mas a gente precisa ter um descanso para o nosso cérebro também processar, para o nosso corpo também recuperar, para a gente poder ter as coisas. Óbvio, né? Que durante todo esse processo a gente tem coisas que a gente vai conquistando com isso. Às vezes esse momento de pausa, a gente faz outras coisas que são benéficas para nós mesmos, para autocuidado. Então, durante todos esses anos, a gente vai aprendendo e vai adaptando as coisas para os próximos anos e vai melhorando, vai trazendo outras coisas que entra geralmente no final do ano. A gente olhar e repensar tudo e organizar para que o ano seguinte a gente faça algo melhor. É o que a gente sempre procura, né? O melhor para nós, o melhor dos nossos melhores. E eu acho isso incrível porque aí é uma mistura de parte emocional, religiosa, com condições físicas, financeiras. E a gente começa a misturar tudo isso e vai montando nossas etapas ali, nossos sonhos, nossas vontades. E, obviamente, você vai lembrando de tudo que aconteceu durante os anos, o que você acha que perdeu, o que você quer reconquistar, o que você quer fazer de diferente. E aí eu paro e penso como que tudo isso
é fruto de uma única coisa, né? Dessa vontade nossa, intrínseca de ser algo diferente, de querer mudar, de ser algo diferente, né? Pra alguém. Pra lá, assim, pra alguém. Ser alguém lembrado ou alguém, né, reconhecido. E para tudo isso acontecer, a gente precisa mover, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Nem que seja pequena. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Por que eu tô falando isso? Porque sempre quando as coisas a gente quer tanto essa mudança, né, durante os anos, a gente acaba, às vezes, não questionando muito essa questão, né? A gente deixa passar batido e às vezes até a gente fala, né, o porquê que não deu certo. A gente culpa outras coisas, outros fatores, mas a gente esquece que muito desses problemas que a gente tem, né, que a gente não consegue, talvez, esses resultados, não é só do momento certo, não é só da nossa dedicação, né? Às vezes, não é questão religiosa, espiritual, não é somente isso. Obviamente, para quem acredita, pode ter várias coisas assim. Mas uma grande parte disso são resultados de coisas que a gente talvez não quer fazer inconscientemente. A gente tem medo de realizar. Essa é a palavra. Durante os anos, a gente tem muito medo de sair de uma zona de conforto, onde a gente tem segurança, proteção e, obviamente, todas as nossas ações estão sob nosso controle. Nosso controle. Então, tudo que der errado, a gente para e fala assim, tá tudo certo. Vamos viver a vida, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Está errado? Não. Vocês estão errados? Também não. A gente quer ter uma coisa que seja confortável, que a gente possa fazer as coisas sem ter o medo de, sei lá, a gente ficar sem teto. Sabe? De a gente não ter mais onde comer ou viver a vida, não ter dinheiro, não ter... Obviamente a gente vai pensar nisso. É óbvio que a gente quer algo que a gente esteja sempre sob controle. Mas se a gente também não sair dessa zona confortável, que é sempre a gente ter as mesmas coisas, sempre a gente poder fazer as coisas, ir para os mesmos lugares, a gente vai começar a ficar ali nesse comodismo e para nós vai chegar um momento que a gente vai estar tudo certo. E com anseio de sair, porque a gente vai falar assim, pra que eu vou sair, me arriscar, se eu tenho tudo isso agora? Para que a gente possa ter mudança, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa fazer muitas coisas maiores, digamos assim, a gente precisa sair da zona de conforto. Se você quer aprender um idioma, você precisa sair dessa zona de conforto de você só pensar no seu idioma, de você só falar no seu idioma, fazer as coisas no seu idioma. Arrisque, vá fazer alguma coisa no outro idioma, vá conversar com outras pessoas no outro idioma, vá procurar conteúdos, vá consumir conteúdos com outro idioma. Você quer aprender a desenhar? Desenhe. Por mais que o desenho seja feio, horrível, péssimo, mas não deixe que isso abale. Tudo é uma etapa. Você tem que aprender a fazer isso para que você possa fazer as coisas. Para que hoje você pudesse andar, para você pudesse falar, você sai dessa zona desconfortável, sabe? Dessa zona de conforto para ir para uma zona desconfortável, onde você vai sentir dor, você não quer fazer e tudo. É isso. É uma coisa que, natural, obviamente, dentro de ressalvas, tá? Dentro do que a gente consegue fazer, de fato, né? Coisas que não tem como acontecer, não tem como acontecer. Acho que vocês entenderam, né? Mas para que você possa realizar as suas coisas, possa ir atrás dos seus objetivos diferentes, que talvez você tenha essa vontade, você precisa arriscar. Você precisa sair, ultrapassar essa zona do desconfortável e arriscar. Só assim você vai poder entender o que você quer. E melhor, é só assim que você vai olhar e analisar todas as situações para ver se você está disposto. Às vezes a gente precisa ter essa quebra. Às vezes a gente tem que bater de frente mesmo. E é assim que a gente começa a mudar, né? Aí que vem as mudanças. Eu gosto muito de anime, né? Séries, desenhos, as coisas, tudo. E todas as situações para que haja mudança, o personagem tem que ter esse momento de quebra. Quebra, talvez, de ideais que tinha,
de confronto de ideais, de confronto físico mesmo, de elevar, melhorar o corpo, ter que, né, se esforçar mais para que você que possa alcançar aquele objetivo. Questões intelectuais, de estudar, se esforçar para chegar naquele ponto. E assim por diante. Então, para tudo que a gente possa fazer, para tudo que a gente queira conquistar, a gente tem que sair. E obviamente, talvez seja um pouco grosseira da minha parte falar isso, mas não adianta nada a gente elaborar tudo, solicitar algo para as entidades, caso as entidades que você acredite. Não adianta a gente fazer várias promessas, não adianta a gente escrever e falar que vai fazer isso, se a gente não está disposto a sair dessa zona confortável para um desconfortável, onde você vai ter que realmente acordar todos os dias, realmente fazer tal coisa, fazer algo não sei o que. Então tudo isso a gente precisa desse primeiro passo. Obviamente você vai ter constância? Não sei. A constância vai variar de várias formas. Você pode ter altos e baixos de constância. Você pode fazer 20 minutinhos de alguma coisa, você pode começar a acordar um dia sim, um dia não, mais cedo. Você pode fazer exercícios físicos, não com muitas frequências, mas já começar a fazer. Isso é início da constância. Isso é o início de um movimento, o início de você estar saindo da sua zona confortável para uma zona desconfortável para realizar os seus objetivos. E aí que tá toda a nossa jogada para 2026. 2000 lá é cacetada também. Mas é aí que a gente começa. Para que a gente possa conquistar coisas novas, para que a gente possa ter algo novo, tudo que a gente está sonhando, pedindo durante todos os outros anos, a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento e saída da zona de conforto. Então, para que todos possam realizar os seus objetivos, a gente precisa sair. Isso, na verdade, é mais um lembrete para mim mesma. Que eu preciso arriscar mais ainda em 2026. Eu arrisquei pouco em 2025, mas eu preciso começar a, talvez, mudar minhas perspectivas e meus ideais, que talvez eu tenha já maturado muito, e acho, algumas ideias que talvez eu pense que ela é única, são ideias que eu acho que seriam imutáveis, eu acho que agora pode ser mutáveis. Preciso começar a fazer esse movimento. Por isso que eu falo que isso, na verdade, esse meu primeiro vídeo, é mais um lembrete para mim. Que eu possa ver um dia ou outro esse mesmo vídeo e falar, nossa, talvez eu não pense mais desse jeito. Talvez realmente não é assim. Talvez seja, mas agora com outras palavras, uma nova roupagem. Então, eu quero mais deixar salvo esse vídeo para, em 2026, final de 2026, início de 2027, eu vou olhar e falar assim, será que é isso mesmo? Será que eu realizei essas coisas? Não sei. Mas é uma coisa que eu sei. E eu acho que eu vou falar para vocês como dica. A gente precisa arriscar. E agora vem a questão de 2026. 2026, eu acho que todo mundo já pensou em tudo e vai começar a fazer pra ontem, as coisas. Eu pretendo fazer as minhas coisas, realizar as minhas coisas aos poucos e começar com um passo de cada vez. Vai ser meio complicado, meio difícil, mas já é algo, né? Inclusive, pelo menos partindo agora pro fim do vídeo, assim espero. Eu não sei mais o que eu tô falando, mas pro meu primeiro vídeo quero registrar todos esses momentos, exatamente tudo que eu estou pensando, todo esse mix de coisas no meu cérebro aqui, nessa minha cacholinha, nessa minha cabecinha de princesa que eu tenho, que durante esse ano eu quero trabalhar muitas coisas, E tem vários objetivos que, por enquanto, eu vou deixar em off, que é a melhor coisa, a gente vai descobrir novos tempos. Mas, não vou mentir que 2025, como eu disse, dezembro de 2025 foi uma temporada, assim, pra lá de surpreendente pra mim,
Primeiro vamos começar com o básico, né? Que do dia pra noite eu, né? Dia pra noite não, né? No final de novembro para dezembro, resolvi mudar. Fui fazer uma prova, viajei. Comprei os móveis, alguns eu ganhei, outros eu estou assim, parcelados, mas a gente tá pagando, a gente vai começar a pagar. Mas o que mais? E assim, né? Tirando a parte do trabalho que tá uma loucura. Então assim, tudo isso foi assim, um turbilhão de coisas em que uns 45 dias. Então para 2026 eu quero muito mais coisas. Obviamente não sei se eu tô disposta, mas se for pra acontecer, vou ter que estar estando disposta, né? Mas eu quero que muitas coisas aconteçam na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que gosta das coisas que sejam mais calmas, né? Tipo assim, com tempo mais pausado, que dê tempo pra eu respirar. Mas caso contrário, estarei disposta, quero estar disposta e eu desejo essa mesma disposição pra vocês. Quero que vocês passem por coisas maravilhosas, grandiosas, que vocês merecem. E não sei nem por onde falar mais as coisas. De tanta coisa que eu tô aqui. Como eu disse, né? Eu tô com muita informação. Mas eu quero usar exatamente aqui, né? Esse canal. Talvez outras plataformas, não sei ainda. Mas pretendo usar pra desabafar mesmo, pra falar. Eu quero usar esse ambiente pra falar das coisas que estou a fim de falar. Coisas que eu gostaria de falar com as pessoas que eu quero, mas infelizmente eu não tenho tempo, né? Tempo que eu falo, não tenho tempo hábil para ir para esses lugares para conversar com elas. E tempo, às vezes, para conversar no WhatsApp mesmo. Ou nas redes sociais, qual que seja. Porque a gente já, né, estamos, né, digamos assim, num período meio complexo de, né, distanciamento, de trabalho que contribui para que a gente esteja mais distante. Então aqui eu quero criar esse vínculo, criar esse ambiente que a gente possa dialogar, conversar. Às vezes não é muito, porque vai ser mais um monólogo da minha parte, mas que vocês saibam o que eu estou pensando, o que está acontecendo comigo, o que eu quero dizer, o que eu gostaria de conversar, e me fazer lembrar de algumas coisas como era antigamente para mim. Que antigamente eu adorava chegar em lugares com os meus amigos, sentar e ficar conversando sobre coisas banais, até as coisas mais estonteantes, sem fim. E a gente ia de A a Z, de uma coisa X para uma coisa aleatória em Y. E aqui eu quero criar, né, esse ambiente para que eu possa conversar e falar desses temas. Falar de jogo, talvez, falar de uma coisa que aconteceu no dia, falar sobre, talvez, filosofia. Não sei. Mas falar, conversar. Então, acho que é isso. Não tem muito o que falar mais. Então, eu espero que esse canal seja uma forma de eu conversar com vocês. Que eu possa dizer tudo que está acontecendo, atualizar vocês das coisas que estão acontecendo na minha vida, dentro do possível, né? E é isso. E espero que vocês tenham aí um belíssimo de 2026. E sejam bem-vindos a essa nova etapa da minha vida também. Então, tchau, tchau.